teve uma entrevista exclusiva à Jovem Pan News. O presidente, inclusive, do PL, Valdemar Costa Neto, ele falou sobre os planos da oposição para o evento de 7 de setembro. Vamos acompanhar. Agora é hora de ficar em casa. É minha opinião. Nós não devemos sair, devemos ficar em casa no dia 7 de setembro, porque o que aconteceu com a gente no 7 de setembro do ano passado foi muito triste. Nunca teve uma manifestação daquele tamanho no país. Nunca. Eu estou em Brasília há 33 anos, nunca vi uma movimentação que nem quando veio o Papa aqui e fez uma missa aqui ao Alívio tinha tanta gente. Isso que veio de gente do Brasil inteiro. Agora eles estão lá criando problema para quem pagou o ônibus. Quem pagou o ônibus é gente que queria ver, não veio aqui para dar golpe, não. Eles estão agora dizendo quem pagou o ônibus, quem veio para cá, estão fazendo investigação, quer dizer, cada loucura que não tem como acabar bem. Isso tem o efeito bumerangue, não tem como acabar bem. Cláudio Dantas, hashtag fique em casa. Ô Daniel, eu já disse aqui em outro momento, eu acho que todo mundo deve se manifestar da forma que quiser. O 7 de setembro não é do Lula, não é do PT, aliás, nunca será. O 7 de setembro é uma data comemorativa, também não é restrita aos militares, não se restringe a um desfile militar, é uma data em que se deve celebrar, sim, a independência do Brasil, o patriotismo, o amor à nação, à nossa pátria, à nossa terra. Ainda que esse sentimento aí esteja confundido, esteja contaminado com a polarização política. Então, cada um deve se manifestar da forma que quiser. Ou não se manifestar. Quer ficar em casa, quer fazer um churrasco, aproveitar o feriado, ótimo. Nós estaremos aqui trabalhando e acompanhando os desdobramentos aí desse desfile. Vergonhoso é o governo, é um governo que se mostra acuado. Um governo preocupado demais com a sua autoimagem, tem a ver com aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Limpar a biografia é muito complicado, né? Limpar a biografia, governar sem preocupação, tudo isso ao mesmo tempo. Então o governo continua muito preocupado com a autoimagem. Convocar servidores para garantir uma claque é a coisa mais vergonhosa que se pode ter de qualquer liderança política. O Valdemar, ontem, deixou muito clara a admiração dele pelo Bolsonaro em relação à capacidade de engajamento que o Bolsonaro tem na população, em boa parte da população, que se identifica na liderança do Bolsonaro. Eu até o questionei sobre o ativo eleitoral que é o Bolsonaro. Se esse ativo permanecerá por mais anos, se permanecerá na próxima eleição, em 24, em 26, ele acredita piamente que permanecerá. Esse declínio nas redes é uma coisa transitória e que a imagem de Bolsonaro sobreviverá a esse cerco judicial. E ele aposta nisso. Inclusive, ele colocou o PL a serviço do Bolsonaro. Eu até questionei, eu falei, olha, o PL agora é conservador por causa do Bolsonaro? E ele é. Então, deixando claro ali, o Valdemar deixando claro também, a sua inteligência política, né? Ele entendeu que o Brasil está dividido e que é preciso que haja um partido que, de alguma maneira, abrigue as ansiedades, os anseios dessa imensa parcela da população e que, então, ofereça candidatos, né, nas eleições para que possam corresponder a esse anseio. Essa é a inteligência política de um homem que está na política há mais de 30 anos. Também já foi condenado, mensalão, depois saiu da cadeia, voltou e restabeleceu a sua atividade político-partidária e hoje é um dos caciques mais poderosos de Brasília. Então, assim, de fato, a gente parece que vai viver aí um 7 de setembro de luto, né? Essa parte da população que não se encontra, não se vê representada no Lula, muito menos num governo que só quer saber de revanchismo e que não está minimamente preocupado em governar para todos, em trabalhar para produzir um país melhor para as novas gerações. Pois foi uma boa introdução que o Dantas fez, porque nessa entrevista realizada por ele com Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL destacou a importância de Jair Bolsonaro dentro do partido. A produção, inclusive, separou esse trecho. Acompanhe. O Bolsonaro é um fenômeno. Bolsonaro tem uma popularidade que nenhum homem
na vida pública brasileira atingiu. Eu tenho certeza que ele vai estar num aspecto muito melhor no decorrer do tempo, ainda mais quando for feita a comparação de um governo com outro, que não deu ainda para ser feita essa comparação. Isso vai acontecer para frente. Nosso partido triplicou de tamanho. Nós temos que reconhecer isso. O Bolsonaro deu para nós o maior tempo de televisão para essas próximas eleições. Então, isso nós temos que reconhecer e não tem preço isso para nós, porque ninguém conseguiria fazer por um partido o que o Bolsonaro fez pelo nosso. E nós somos gratos a isso e o partido hoje tem uma voz final, tem uma decisão final que é sempre do Bolsonaro. Cristiano Beraldo, Valdemar da Costa Neto chamando Jair Bolsonaro de fenômeno. Agora, muitos da base do PL andam insatisfeitos com Valdemar da Costa Neto por conta daquele flerte com o PT, possível aliança em alguns municípios nas eleições municipais do ano que vem. Beraldo. São duas coisas. Primeiro, sem dúvida nenhuma, o PL deve muito a Bolsonaro porque teve um crescimento assim astronômico na representatividade que tem na Câmara dos Deputados. E o número de deputados é o que importa para tempo de TV, para fundo eleitoral, para mostrar a importância, o peso do partido no jogo político. Então, Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL ali há muitos anos e tal, obviamente reconhece que hoje se encontra nessa posição de todo poderoso da política brasileira em razão do Bolsonaro. Isso é um ponto. Outro ponto é esse tipo de acordo que vai se fazendo, sobretudo nas pequenas cidades brasileiras, aonde a ideologia está no lixo, ninguém liga para nada. E aí vai se vendo esse tipo de acordo de PL com PT e tal, que, na minha opinião, é absurdo. Alguém tem que quebrar essa dinâmica de achar que isso é normal. Isso não é normal. Se a pessoa representa o PT, que represente o PT, que represente o PSOL, que fique lá com a ideologia dele. Agora, partidos de direita que se vendem, que se colocam como de direita, tem que ter firmeza nas suas posições. Não dá para a gente simplesmente achar que é normal. Até porque a gente está vendo, não só nas pequenas cidades, mas está acontecendo em São Paulo, na capital. O Bolsonaro, o PL, deram todas as sinalizações ali de apoio ao Nunes, e agora o Nunes já está tirando o corpo fora. Então, ontem deu uma resposta numa faculdade em São Paulo, dizendo que não é bem assim, que ele não é Bolsonaro e tal. Então, assim, o partido tem que ter posição e se colocar com a coerência que fez com que ele chegasse no tamanho que ele chegou. Mota, se Bolsonaro... Quer falar antes, Dantas? Eu vou só passar rapidamente para o Mota. Porque o Mota ele sempre usa a frase Bolsonaro é um fenômeno eleitoral. Eu queria passar justamente, escutar essa impressão do Roberto Mota. Mota, se Bolsonaro é um fenômeno, é preciso cuidar desse ativo eleitoral, né? Não há dúvida nenhuma, não pode haver contradição. Eu acho que, mais do que nunca, nós estamos numa época na qual as pessoas precisam entender as ideias que estão em jogo e se posicionar de um lado ou de outro. Como eu disse há pouco, tem muito político que não entendeu isso ainda. Tem muito político que acha que pode ter um pé de um lado, um pé do outro. E seja quem for que ganhar, ele se dá bem. Tem muita gente que acha que isso é possível. O eleitorado, o eleitor brasileiro, a maioria das pessoas com quem eu converso, rejeita essa postura. A maioria das pessoas já entendeu que tem um lado que defende a liberdade, e tem um lado que defende punição para os criminosos, e tem um lado que defende a vida, que defende a propriedade, e tem outro lado, o outro lado é uma mistura de bandidagem com ideologia, tudo misturado, que é uma coisa que dominou a política brasileira durante muito tempo, talvez desde sempre, e que a gente teve uma sensação de que começou a mudar em 2018. Isso é o que a maioria das pessoas com quem eu converso na rua sente. Agora está a hora de dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E eu acho que é isso que as pessoas estão cobrando com muita justiça do Valdemar. O Valdemar, quando fala do fenômeno eleitoral, político-eleitoral que o Bolsonaro é, eu já disse isso aqui. E faço essa avaliação, uma avaliação objetiva. Esquece ideologia, esquece qualquer outra medida. Em termos de popularidade,
de poder de comunicação com o público, talvez o mais próximo que a gente possa imaginar de Bolsonaro, talvez tenha sido Getúlio Vargas, na sua época de ouro, numa situação completamente diferente, numa época completamente diferente. Então, se o Valdemar acha que Bolsonaro é esse fenômeno político e eleitoral e que traz um enorme valor para o PL, é preciso que o PL corresponda às ideias que são defendidas por Jair Bolsonaro e por aqueles que o apoiam. É uma questão simples de coerência. E eu me arrisco a dizer o seguinte: nunca houve uma oportunidade tão boa na política brasileira para ser coerente, apesar do fato de que nas eleições municipais ideologia tem um peso menor. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em 2020, foi isso que a gente viu. Os candidatos que tiveram maior vantagem eram os candidatos que tinham acesso à máquina. Perfeito. Mas o Brasil hoje atravessa um período muito crítico e eu repito, o cidadão comum, as pessoas que trabalham, que têm boleto para pagar no final do mês e crianças para criar em casa, ninguém está sendo enganado. Então, eu acho que o Valdemar precisa responder ao que ele está dizendo, assumindo a posição coerente. Perfeito. No campo da política prática. Legal, Mota. Dantas, você tem 30 segundos, a gente vai tratar de reforma ministerial, eu vou abrir inclusive com você, 30 segundos só para arrematar esse assunto, Valdemar. Não, eu inclusive explorei com o Valdemar esse posicionamento, porque o próprio PL, no seu passado, atuava e se aliava a todo partido, inclusive ao próprio PT. O Valdemar foi parceiro do PT no Mensalão. O PL foi parceiro, o ex-PR foi parceiro do PT no Mensalão. E agora, ele entendeu que precisa se posicionar. Então, não vai se aliar a PT nem a outros partidos de esquerda. Por quê? Porque ele entendeu que precisa estar desse lado aí que você falou. E vem sendo cobrado pelo eleitor. E aí ele sente a pressão, sente o calor político, tem medo de urna, tem medo de voto, tem medo do eleitor. E aí está reposicionando, né, fazendo o rebranding da marca PL e reposicionando o próprio PL nesse cenário, um cenário que tende a permanecer polarizado daqui para frente e até se consolidar com essa divisão muito bem sintetizada aí, Mota.